Depois de 3 anos sofrendo estresse e pressão para não reprovar nas disciplinas, tudo isso imposto pela minha própria universidade, comecei a sofrer alguns efeitos devido à ansiedade prolongada. Entre as consequências que eu ainda sofro até nos dias de hoje, eu tenho perda de cabelo, gastrite, ansiedade, problemas com a minha pele e fortes dores de cabeça, tudo atrelado ao estresse. Essa história parece ficção, mas ela aconteceu. E poderia ter sido com você. Estresse não é normal. E para a gente entender como esse problema nos afeta, a psicóloga Fabiane Fauci esclarece algumas dúvidas. Quais os fatores que tornam o ambiente acadêmico mais suscetível ao estresse? Então, o medo, às vezes o aluno ele pode ter medo de não dar conta de algumas coisas, medo do desconhecido. É natural do ser humano, toda vez que ele se depara com uma situação da qual ele não conhece, ele se sente estressado, né? Porque ele tem até o medo, né? Dessa autoavaliação, da avaliação do outro, né? Como que vai ser? Tudo que entra na nossa vida pela primeira vez gera um certo estresse, gera uma certa ansiedade. A partir do momento que eu vou vou me adaptando àquela situação, esse estresse, essa ansiedade diminui. Então eu acredito que o aluno ele pode já vir com histórico de ansiedade em outras situações antes mesmo de entrar na universidade. Então ele já tem um histórico anterior a isso, que durante o período dele na universidade pode se agravar. E ali ele vai se deparar com esses momentos de cobrança, com uma série de conteúdos dos quais ele talvez não domine, a falta de tempo para estudar, às vezes trabalha o dia inteiro e vem para a universidade à noite, ele está cansado, ele não consegue encaixar essa quantidade de coisas que ele tem para fazer na nova rotina dele. Então essas coisas podem desencadear em um estresse elevado. Como que a gente faz para identificar e reduzir um pouco desses sintomas do estresse? Então, o ser humano ele tem que entender que a nossa vida é assim. Nós sempre buscamos um equilíbrio, né? A gente gosta de uma linha de equilíbrio, de onde que está tudo bonitinho, tudo na rotina, que nada sai do lugar. Mas nós passamos por algumas fases de desequilíbrio, que são essas fases onde essas coisas novas entram na nossa vida. A partir do momento que essa coisa nova entrou, você tem que procurar na sua rotina onde que ela vai se encaixar, em que horário e que dia que ela vai se encaixar. E você organizar isso de uma outra forma. Então, nós estamos sempre nesse momento de equilíbrio, desequilíbrio. Desequilibrou, tá, essa coisa é nova, nossa, o professor pediu esse trabalho, é estressante, é muita coisa? Tá, mas eu vou sentar, vou olhar minha rotina, onde que eu vou encaixar isso aqui? Que dia que eu vou tirar para fazer isso aqui? É no sábado, é no domingo, é de noite, é de madrugada, né? Em que momento eu estarei preparado para fazer isso? E daí eu entro de novo na minha linha de equilíbrio. Vão entrar outros momentos que são novos, vou adaptar de novo. E pensar sempre na prioridade, né? O que eu preciso fazer primeiro? Porque quando se está ansioso e estressado, a gente pensa em tudo que a gente tem que fazer, tudo ao mesmo tempo. E não o que eu tenho que entregar primeiro, né? O que eu tenho que estudar primeiro? Quais são as prioridades? E colocar elas em uma sequência. Quando o estresse ele se torna um fator agravante na vida do acadêmico? Quando ele começa a perder o controle sobre esses impulsos, sobre esses sintomas, ele começa a passar muito mal, alguns começam a apresentar uma tristeza, então a partir do momento que esses sintomas eles estão frequentes, ele precisa procurar ajuda terapêutica, né? Ele precisa procurar o psicólogo para trabalhar isso, até para ele se entender por que ele é assim. Né? Por que tem gente que consegue trabalhar o dia inteiro e ainda dá conta da faculdade e não desencadeia a ansiedade ou o estresse? E por que eu passo por isso? A gente vai avaliar aí o histórico familiar,
né? A sua história de vida, herança genética, o que está por trás disso? Porque não é a universidade que desencadeia, é a falta de habilidade do indivíduo de lidar com situações inesperadas, com cobranças, com pressão, né? E isso pode ser trabalhado em terapia. Se você se identificou com esses sintomas ou está passando por alguma dificuldade, o Centro Universitário FAG possui um setor específico para cuidar da saúde dos seus acadêmicos e dar todo o apoio necessário. Procure o NAE, Núcleo de Atendimento e Apoio ao Estudante.